A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, amém? Boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui essa noite e poder compartilhar um pouco da santa palavra de Deus com os amados irmãos, com essa igreja amada e também com todos que têm acompanhado nosso ministério. Dizemos que é uma alegria, um prazer, irmãos, podemos adentrar a sua casa, poder meditar acerca do Santo Evangelho, da Palavra de Deus. Eu gostaria mais de estar com os amados irmãos aqui no culto presencial, mas durante a semana tive um problema de saúde e infelizmente não pude estar com os amados irmãos. Mas, meus amados, essa noite nós vamos dar continuidade àquilo que a nossa igreja tem tratado durante as terças-feiras, que é o culto de oração e também de doutrina, a escola de discípulos. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Alencar e a missionária Egel, tem sido bênção para nós, e Deus tem trazido a palavra do Senhor aos nossos corações. E, meus amados, vamos dar continuidade ao discipulado 2, no segundo módulo. Vamos estar estudando sobre o que é o jejum bíblico, e eu quero chamar a sua atenção para podermos meditarmos juntos essa noite sobre esse tema tão relevante, atual para nós, amados irmãos, e muito esquecido. Então, quero tratar com você essa noite sobre essa verdade bíblica para cada um de nós. Então, eu peço, nesse momento que você, onde você está, aí, vamos orar. Fecha teus olhos, peça que o Senhor possa te abençoar, iluminar a tua mente e o teu coração, para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, no nome santo de Jesus, poder meditar acerca da tua palavra. E os meus amados irmãos que acompanham também, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam ser edificados à luz do Santo Evangelho, que eles se lembrem essa noite da tua palavra e não do pregador. Em nome de Jesus, Senhor, faz o teu reino avançar, Senhor, que o teu nome seja exaltado em nosso meio, que em nossas vidas tenha abundante graça, e que todos aqueles que estejam ao nosso redor possam ver que servimos a um Deus vivo e verdadeiro através das nossas obras, que glorifique o Senhor que está nos céus. Ajuda-nos a compreender desse tema tão esquecido, Senhor, no meio da tua igreja. Em tempos tão difíceis, abre os nossos olhos, ilumina as nossas mentes, quebranta os nossos corações para aprendermos à luz dessa verdade. Assim oramos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amados irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Abra comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É o texto que nós vamos tratar, e espero que você esteja com sua Bíblia em mãos, ou no seu smartphone, como queira, para que você possa acompanhar. Nós vamos tratar esse tema hoje, bem relevante para nós, atual, amados irmãos. Vamos estudar um pouquinho sobre ele. Esteja com a Bíblia, porque nós vamos trabalhar bem ela essa noite sobre esse tema. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 16. Vamos ler e vamos ver o que diz a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Mateus 6, a partir do verso 16, diz assim a Sagrada Escritura, lembre dela. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é totalmente suficiente para a minha vida e para a sua vida. Diz assim o texto santo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sim, Senhor,
damos graças pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Agradecemos por ela, Senhor. Que o Senhor possa nos tratar à luz dessa verdade, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, esse tema é um tema totalmente propício para os nossos dias. Quando nós falamos que esse tema, essa verdade, essa disciplina bíblica tem sido esquecida, isso é uma verdade, amados irmãos. Eu quero perguntar, e você vai responder ao seu coração: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez? Certamente terei razão em afirmar que faz muito tempo que você separou esse tempo para buscar a face do Senhor, para afligir a sua alma e buscar ao Senhor em oração. Talvez, irmãos, porque a própria Bíblia diz e fala aos nossos corações e mostra e expõe a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa situação diante da Escritura Sagrada. Amados, quando nós olhamos para essas disciplinas bíblicas, nós vemos quão fraco nós somos, como estamos predispostos a fazer o que é mal, aquilo que desagrada e é rebelião diante do nosso Deus. Certamente você já notou isso. Se você é um cristão bíblico, se você é um crente bíblico, conhece a Escritura. Eu digo isso porque nos dias de hoje há muitas pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, mas na verdade são analfabetas das Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, e mesmo assim se intitulam cristãs, mas não são. Por isso, se você é um cristão bíblico, você vai entender o que eu estou falando sobre isso. Porque, irmãos, jejuar, como diz Hernandes Dias Lopes, preste bem atenção no que esse homem de Deus disse: é abster-se do bom pelo melhor. Jejuar é isso, de fato, isso é uma verdade. É abster-se do bom pelo melhor, é abster-se do pão da terra para comer do pão do céu, é se alimentar do próprio Senhor, é estar nutrido, não, amados irmãos, fisicamente, mas espiritualmente. É o que todo cristão precisa, ser nutrido espiritualmente. E é isso, irmãos, quando nós falamos em jejum, em renúncia, o nosso corpo rejeita tudo isso. Acredito que seja por uma prática chamada hedonismo, a busca incessante pelo prazer. E no meio cristão há um hedonismo cristão. Claro, amados, eu acredito que o hedonismo cristão, para cada um de nós, nós temos satisfação em Deus, prazer em Deus, alegria no Senhor. Mas quando eu falo isso, que muitas vezes nós não desejamos ter um jejum, uma vida de oração, por causa que isso opera em nós renúncia. Eu falo das pessoas que não querem nenhum tipo de renúncia, mas querem buscar o prazer como estilo de vida e se abster de qualquer disciplina espiritual. À luz do texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 16 em diante, essa palavra está contida, amados irmãos, no sermão do nosso Senhor Jesus, o Sermão do Monte, bem conhecido nosso, onde Jesus começa a tratar. E ele chega no capítulo 6 e começa a falar algumas coisas para cada um de nós. E ele fala quando se deve orar, como dar esmolas e como jejuar, amados irmãos. Quando nós chegamos aqui, nós entendemos essa verdade. E aí, trazendo uma recapitulação do que o nosso querido pastor, ensinou durante a semana retrasada, à luz do texto que lemos, nós vemos aqui, meus irmãos, não uma ordem de Jesus para jejuar, mas aqui há um pressuposto. Pressupõe que a igreja jejua. Aliás, não há ordem aqui para jejuar, mas pressupõe-se que a igreja está jejuando. Acompanhe comigo o que diz a Escritura mais uma vez. Eu quero chamar a sua atenção e espero, amado e querido irmão e amigo que nos acompanha, que você esteja desafiado a ter essa disciplina espiritual na sua vida, a buscar ao Senhor com essa prática tão esquecida, tão deixada de lado nos nossos dias, nos dias atuais.
Diz assim a Escritura: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Não é uma ordem, mas pressupõe-se que a igreja está jejuando. Amados irmãos, a prática do jejum já é observada pelos patriarcas, pelos profetas, por reis piedosos e até por nações que, quando recebiam a sentença de Deus, buscavam a face do Senhor, jejuando e lamentando diante do Senhor. Quando nós lemos aqui, recapitulando o que nós estudamos semana retrasada, o nosso querido pastor trouxe algumas verdades descritas nessa palavra, de como eram os judeus daquela época, os fariseus. Eles tinham prazer de mostrar que estavam jejuando, e eles faziam todo um aparato. Eles eram extremos atores, se preparavam para isso, bagunçavam o cabelo, tinha até um certo de maquiagem para que eles mostrassem exteriormente que eles estavam preparados para isso, a fim de receberem glória não de Deus, amados. Isso é um perigo para nós, mas sim dos homens. E eles se preparavam todo para que isso acontecesse, e assim eles recebessem todo o seu galardão ali pelos homens. Mas eu quero tratar essa noite um pouco mais, e o que é o jejum, o seu significado na prática. Nós entendemos que o jejum bíblico, amado irmão e amigo que nos acompanha, é se abster do alimento por um período de tempo e até de água, em afligir a sua alma, em buscar o Senhor em lamento, jejuando e orando diante do Senhor. É isso que é o jejum para cada um de nós. Agora eu quero que você possa voltar a Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, o que diz a Escritura ao meu e ao teu coração. Jesus está jejuando por 40 dias e é tentado pelo diabo, mas as Escrituras nos dizem, capítulo 4 de Mateus, versículo 4, e Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, nós lembramos que é necessário essa disciplina espiritual. Há momentos que nós precisamos nos fechar, há momentos que nós necessitamos não do pão físico que alimenta a nossa carne, o nosso físico, mas se alimentar do espiritual, do pão vivo que desceu do céu, de buscar a face do Senhor. É isso que a Escritura está dizendo, e é isso que é o jejum. Como diz Hernandes, é abster-se do bom pelo melhor. E ele nos convida a isso, amados, que nós não possamos esquecer dessa verdade em nossos dias tão esquecida. Essa verdade, amados irmãos, é nutrir-se do pão do céu, é se alimentarmos do Senhor. Quando nós nos alimentamos, amados irmãos, quando nós nos alimentamos, deixamos de nos alimentar fisicamente, quando você não se alimenta durante os seus dias, você vai definhar, você vai enfraquecer, e consequentemente, se você continuar com esse estilo de vida, você vai morrer. É assim também, amados irmãos, com a nossa vida espiritual. Se nós não dispusermos a nos alimentar do Senhor, a buscar o Senhor, a se alimentar do Senhor, nós iremos morrer. Nós iremos morrer. E eu quero trazer algumas verdades para nós. E o que não é jejum, amados? Primeiramente, o jejum não é meritório. Esqueça isso. Não há mérito nenhum no jejum. Você não vai comprar a salvação quando você jejua, de maneira nenhuma.
Abra comigo a palavra de Deus, mais uma vez, em Lucas. Vamos acompanhar o que diz o texto sagrado. Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Quero ler com você essa porção da palavra. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, mas ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Há um engano, amados irmãos. Tem aqueles que acreditam que o jejum é algo meritório. Ao exemplo desse fariseu, que ora de si para si, ele começa a elencar ações que ele fazia e ele se julgava melhor que as outras pessoas. Aqui há um intérprete da lei e um publicano, desprezado da sociedade daquele tempo. E ao olhar isso, irmãos, a Bíblia diz que aquele que saiu dali, daquele local, justificado diante do Senhor, foi o publicano. Publicano com espírito de humildade diante do Senhor, ele não ousava olhar nem para o céu, mas sabia da sua condição de miserável pecador e pedia a misericórdia de Deus. E o que eu quero enfatizar para você é que o jejum não é meritório, porque aqui esse fariseu elencava, dizia: eu jejuo 2 vezes por dia. Eu quero dizer para você que jejum não vai comprar a sua salvação. A salvação é de graça em Cristo Jesus, pela fé. Nós colocamos isso diante de Deus. Então o jejum não é meritório. O jejum não é para ostentação, como nós mesmos lemos lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículos 16 e 18. Pelo contrário, o jejum é algo particular e em secreto, como Jesus ensina à luz do texto sagrado, irmãos. Veja comigo o que diz a palavra, versículo 17, Mateus 6,17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Perceba, é algo que você deve fazer particular. Claro, o jejum nós vamos ver lá na frente que você pode buscar coletivamente, juntamente com a nação ou com a igreja, mas também buscá-lo em particular, em secreto, sozinho, individualmente também, buscando a face do Senhor. Não é algo para você se ostentar, não é algo para você ir na praça aqui dizer: eu estou jejuando, afligir a sua alma e dizer: olha, eu estou jejuando, como eu sou bom, eu mereço a salvação. Jamais. Não é para ostentação, e nós não merecemos, e não é meritório o jejum. O jejum não é para que se divulgue, não é algo que você deve tocar a trombeta diante de você. É algo a ser colocado secretamente, como nós entendemos. Irmãos, quais as formas certas de nós jejuarmos? Existem 2 maneiras, irmãos: em particular e em secreto. Individualmente, quando nós buscamos ao Senhor em nossa casa, ou no local que nós separamos para estar em oração. Lembre-se que sempre quando você jejua, acompanha-se oração, acompanha-se meditação da palavra, acompanha-se reflexão à luz do texto sagrado. É um momento em que você separa para aprender de Deus, para ser orientado por Deus, para estar em intimidade com o nosso Senhor. Podemos fazer isso em particular e em secreto, como nós falamos, mas também podemos fazer coletivamente.
Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir e ver o que o texto fala aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Perceba, a igreja estava em oração, a igreja estava em jejum, a igreja pedia direção a Deus a quem seriam separados. E o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para aquela obra. Entenda, meu amado irmão, a igreja também deve se juntar para escolhas de presbíteros, para a escolha de diáconos, para escolhas de pessoas que serão separados para uma obra que o Senhor a designar para cada um deles. Então a igreja deve estar buscando os seus líderes, jejuando por eles, pedindo para que Deus possa, em nome de Jesus, direcionar cada um dos amados irmãos. Veja também, nós vemos também que alguns reis separavam momentos e apregoavam o jejum na nação, para que buscasse a face do Senhor, para que se lamentassem diante de Deus pelos pecados cometidos. Nós vemos isso em 2 Crônicas, no capítulo 20 de 2 Crônicas. Vamos abrir. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 3. Diz a palavra de Deus: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então perceba que também as nações e os reis também apregoavam o jejum, para assim lamentar diante de Deus o seu pecado, para se prepararem para a guerra e para pedirem proteção acerca dos inimigos que chegavam sobre eles. Amados, o que deve acompanhar o jejum de um cristão verdadeiro, de um cristão sincero? Como nós falamos, o jejum ele é acompanhado de bastante oração, mas também deve-se colocar a pessoa que vai jejuar, deve-se buscar o Senhor em arrependimento de pecados, em busca a se arrepender diante de Deus, a lamentar e chorar pelos seus pecados. Essa pessoa é tomado por um sentimento de conceito de vida, por um sentimento de reforma. Não há, irmãos, momento propício para se lamentar pelos seus pecados do que quando você vai se dispor ao jejum. É um momento propício de rasgar os nossos corações diante de Deus. É um momento em que nós vamos clamar ao Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrepender diante dele, que ele é fiel e justo para nos perdoar, amados irmãos. O que deve acompanhar essa verdade aos nossos corações, deve direcionar-nos a isso, a lamentação, a choro, a pranto, por causa dos nossos graves pecados que cometemos. E é verdade, irmãos,
quando nós jejuamos, quando nós separamos e investimos tempo no jejum, quando nós separamos a nossa vida para buscar, acontecem algumas coisas. O que o jejum promove, amados irmãos, o jejum promove em cada um de nós domínio sobre as nossas pulsões carnais. Nós somos, amados irmãos, quando separamos esse momento, nós oramos, jejuamos, nós afligimos a nossa alma, nós clamamos ao Senhor e nós subjugamos a nossa carne, nós exercemos domínio sobre as pulsões e os desejos carnais que militam contra o Espírito. No Salmo 35, abra comigo, Salmo 35, quero ler com os amados irmãos. Salmo 35, no versículo 13. Salmo 35, 13, a palavra do Senhor diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Isso quem está dizendo aqui é Davi, no Salmo 35. Afligia sua alma com jejum, buscava o Senhor em oração, a fim de, meus amados irmãos, subjugar a sua carne, a fim de vencer as pulsões carnais, a fim de exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas que temos, que ainda existem em nós. Devemos viver essa verdade, meus amados irmãos. E também porque o jejum promove uma intimidade a mais com Deus. Nós seremos mais íntimos do Senhor, estaremos mais sensíveis ao falar do Espírito aos nossos corações. Então, irmãos, devemos colocar esse exercício bíblico em nossas vidas. Nós devemos sim jejuarmos biblicamente para buscarmos a face do nosso Deus. Quando nós devemos fazer, irmãos, isso é uma questão de foro íntimo. Se você deseja jejuar, jejue. Quantas vezes você que colocará as regras, como você vai fazer? Você pode fazer 2 vezes na semana, 1 vez, 3 vezes. Você quem sabe. Nós olhamos para a Escritura Sagrada e vemos que em tempos de calamidade, em tempos de crises, isso era mais notório. Quando a calamidade chegava, quando as crises chegavam, as pessoas estavam mais inclinadas a jejuar. Mas eu quero convidar você a fazer isso, a colocar em prática esse exercício espiritual, para assim estarmos mais sensíveis ao falar do nosso Deus. Quando olhamos para Jonas no capítulo 3, nós vemos também que quando Deus decretou a sentença e mandou o seu profeta ir até Nínive, para que eles não fossem destruídos, eles jejuaram diante do Senhor, eles buscaram a face do Senhor, eles lamentaram pelos seus terríveis pecados, e assim, louvado seja Deus, encontraram um favor de Deus naquela crise que se chegou naquela grande nação. Irmãos, para terminar, qual deve ser a nossa motivação diante desse exercício bíblico, dessa verdade em nossas vidas? A nossa motivação, irmãos, é a total dependência de Deus. Estejamos dependentes do Senhor. Sem Deus, sem o nosso Senhor, nada podemos fazer ou ser. Que busquemos o Senhor, que jejuemos dependendo do Senhor, para sermos orientados, para sermos tratados, amados irmãos, para sermos direcionados, norteados pelo nosso Deus, na dependência dEle. E eu quero ler aqui
dois versículos para terminar. Abra comigo a palavra de Deus em Isaías 58. Acompanhe comigo. Um dos textos que fala muito ao meu coração sobre essa verdade, essa disciplina bíblica, esse exercício bíblico. Abra comigo. Isaías capítulo 58, versículo 5. Diz a palavra de Deus aos nossos corações: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires um nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Irmãos, lembremos que o jejum possamos aplicá-lo em nossas vidas, mas que a nossa vida, irmãos, possa refletir o caráter de Deus. Que não possamos pensar que jejuar é algo que nós possamos, que nós podemos comprar o Senhor com esse exercício. Que nós, imagine só você ser um homem de oração, você jejuar e você ser um homem totalmente corrompido lá fora, e você ser um homem mau, um maldizente, um invejoso, um idólatra, um adúltero. É isso que o Senhor está falando aqui. É isso que o Senhor repreende aqui. É isso que o Senhor vem falar. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres o oprimido, despedace todo o jugo? Que possamos nos livrar da impiedade que há sobre nós, irmãos. E eu quero ler mais uma palavra de Deus para terminar, que está no Evangelho de Mateus, no mesmo Evangelho que estamos estudando, capítulo 9, a partir do versículo 14 e 15. 9. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Lembremos, irmãos, o Senhor Jesus estava com os discípulos, estava com eles nesse momento, e a resposta dele é que ele estava presente com eles. Eles não podiam jejuar porque o Senhor estava com eles. Dias virão em que o noivo será tirado, e o noivo não está mais. O momento certo de jejuarmos é agora. O Senhor não está aqui, mas Ele voltará em glória. Espero que você não esqueça desse exercício espiritual, e olhe mais com carinho para o jejum. Se revista de poder, tenha uma vida de oração e de jejum. Busque o Senhor, busque a face do nosso Deus. Esse é o desejo que eu tenho para cada um de nós. Desejo de buscarmos o Senhor em dias tão difíceis, em dias tão desafiadores. Irmãos, eu quero, antes de orar com vocês, lembrarmos que ainda estamos passando por uma pandemia. Momento certo de jejuarmos também por essa situação que chegou sobre nós. Orarmos pelos enfermos, ainda muitas pessoas sofrem, e assim buscarmos a face do Senhor nesse momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Te bendizemos pela tua palavra. Te bendizemos
Porque quem somos nós, Senhor, diante do Senhor? Quem somos nós? Clamamos para que o Senhor possa nos salvar de nós mesmos, em nome de Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, Tu és a pérola de grande valor, o grande tesouro escondido. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Quem somos nós, Pai amado? Somos miseráveis. Quem somos nós diante do Senhor? E ao mesmo tempo, Senhor, que privilégio te servir. Que alegria, Senhor, poder ser participante da Tua igreja, poder ser chamado filho de Deus. Abra os nossos olhos, Pai, nesses dias difíceis. Nos faça entender a Tua graça. Nos faça, Senhor, se entregar a uma vida devocional, uma vida de sacrifício, de alegria ao Senhor. Nos faça ter uma vida de jejum, de oração, Pai, de estarmos em união, em evangelização, em busca da Tua face em dias terrivelmente difíceis, Pai amado. Socorre-nos, tem compaixão e misericórdia de nós. Purifica-nos, Deus, trata-nos. Vai de encontro à Tua igreja, pois sem Ti, Senhor, estamos totalmente perdidos. Eu creio, Pai, que um dia o Senhor voltará em glória e assim estaremos confirmados com o Senhor de uma vez por todas. Já não haverá mais nem dor, nem pranto, nem lágrimas, nem morte. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós Te louvamos e oramos, agradecidos por tudo quanto o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.